Para você que está perdido na vida sem saber o que fazer, a primeira coisa que você tem que entender é que a vida é feita de fases e etapas. Quando você é criança, você está descobrindo como que funciona, primeiro, o seu corpo e como que funcionam os objetos à sua volta. Então, você vai ver que, por exemplo, o funcionamento do corpo. A gente tem os sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. E você está descobrindo tudo isso na infância, cara. Você também está descobrindo na infância a sua imaginação, ou seja, você vive muito no mundo ali da fantasia, dos desenhos, dos filmes, e tudo te impressiona e você crê em praticamente tudo. Quando você começa a crescer e deixa de ser criança, você começa então a conhecer mais sobre os relacionamentos humanos. Nessa fase você começa a ter os seus melhores amigos, você começa a se relacionar com mulheres, com meninas, da sua idade ali, você começa a gostar de uma, de outra, e aquilo vira um drama danado. Quando eu era dessa idade, Jesus amado, pelo amor de Deus, a minha vida era uma novela mexicana, porque tudo para mim era muito intenso, eu apaixonava e era tudo muito forte. Para mim, a coisa mais forte do mundo. Minha vida era uma novela. E tanto na parte sentimental quanto os amigos também, a gente era muito mais unido, muito mais... ria muito mais, se emocionava muito mais, falava mais besteira. Tudo isso na parte da adolescência é muito incrível, né? Depois que você descobre seu corpo, a sua imaginação, os objetos à sua volta, você cresce, se relaciona com as pessoas e geralmente nessa fase aí também você já começa a ter um pouco de noção de quais são os seus talentos e as suas habilidades. Porém, entretanto, todavia, não é todo mundo que passa pela adolescência, descobrindo já o que gosta de fazer, cara. Eu mesmo, na minha fase de adolescência, tinha várias ideias do que eu queria fazer, mas nada me dava certeza absoluta de nada. Ou seja, eu não sabia o que eu queria diretamente, certo? Eu só sabia do que eu gostava. Eu gostava de cinema, gostava de entretenimento de um modo geral. Isso me encantava muito, comecei a gostar de ler, mas a mídia, de um modo geral, me encantava muito. Eu queria saber muito sobre como aquilo funcionava, como que funcionava o show business, como que funcionava a televisão, essas coisas. E tá vendo que no final das contas, até hoje, meu trabalho é me comunicar, seja com vídeo, seja com uma live, seja com alguma coisa assim. E trabalhei no mercado da música por mais de 15 anos. Então, assim... já tive uma breve noção, mas eu não tinha certeza de absolutamente nada. Tanto é que nessa época eu já pensei que eu queria ser músico, já pensei que eu queria ser jornalista, já pensei que eu queria ser cientista, queria ser um monte de coisa. E acabei que não fixei a minha ideia em nada. Por quê? Essa fase da adolescência, quando você sai da adolescência e fica um vácuo ali entre a adolescência e realmente a vida adulta, que é onde você fica realmente perdido, cara. O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? E eu passei justamente por isso. E por eu ter passado por isso e conseguido superar essa fase, é que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, porque eu tenho certeza que o que eu vou te falar aqui vai te ajudar e ajuda todo mundo que tá nessa mesma situação aí. 18, 19, 20, 21, 22 anos e tá realmente sem saber o que fazer. Sem saber onde vai trabalhar, se vai ter propósito na vida ou não, enfim. É uma coisa que eu passei por isso. E o que mais dói é que você vê pessoas de sucesso no Instagram, no YouTube, por aí afora, e você não tem a menor certeza se você vai ser uma dessas pessoas ou se você vai ser mais um NPC, né? Uma pessoa um cara que simplesmente vai ter uma vida comum. Eu, Lucas, digo por mim, o que mais me amedrontava era a possibilidade de eu ter uma vida comum. Pegar um ônibus de manhã, ir trabalhar, ter um horário de almoço e levar uma marmita, não poder comer em casa. Cara, esse lance de não poder comer em casa, pra mim, era o que mais pegava. Durante o tempo que eu trabalhei de fora, né? Trabalhei fora. Então, eu tinha um pavor desse lance, de ter uma família muito comum, sabe? Cara, não tem nada de errado de você ser comum, não tem nada de errado. A vida, a sociedade é feita dessas pessoas, mas eu não queria ser uma delas, certo? Não tem nada de errado também em você não querer ser uma delas. E isso me amedrontava demais. E ao mesmo tempo que eu tinha medo de ser uma pessoa comum,
as minhas chances e possibilidades eram de eu ser uma pessoa comum e ainda agradecer por isso. Porque se fosse depender de onde eu vim, das pessoas à minha volta, ninguém não tinha nem a condição de ser uma pessoa comum. A maioria não tinha emprego, estava tudo fodido. Então eu falei, fudeu, cara, ou eu vou ser abaixo da linha da pobreza, ou eu vou ser uma pessoa comum se eu não fizer alguma coisa. Foi aí que eu percebi, com mais ou menos 16, 17 anos, que eu falei, se eu não fizer alguma coisa agora, eu tô fudido. Foi aí que eu comecei a meditar, a pensar sobre esse lance do que eu vou fazer da vida. Mas eu não pensei em escolher uma profissão. Eu acho que essa foi a única coisa que eu fiz de diferente, que eu posso estar aqui falando para você, justamente por isso. Eu não me preocupei em escolher uma profissão aos 17, 18 anos, justamente porque eu sabia que se eu ficasse muito bom em uma coisa que eu não gostava, isso poderia ser as minhas algemas de ouro. E isso eu já caí a ficha rápido. A pior coisa do mundo é você ser bom em alguma coisa que você nem deveria estar fazendo, cara. Isso é uma merda, porque você quer sair e você não pode. E às vezes uma coisa que você gosta de fazer com 17, 18 anos não é o que você vai gostar de fazer com 25 e muito menos com 30. Então você precisa ter coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo para que você consiga fazer transições necessárias de carreira, de ideia, de conceito, quando elas forem necessárias. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é que se você está se sentindo perdido na vida nessa idade, parabéns, você é uma pessoa normal e uma pessoa saudável. Sabe por quê? Imagina só o cara que passou pela fase da adolescência, dos relacionamentos e tal, e não superou essa fase. Ou seja, ele não teve esse vácuo. Geralmente esse cara vai ficar preso nos relacionamentos da adolescência. Ou seja, ele quer novos relacionamentos o tempo todo. Ele quer bater papo com os amigos e rir na quinta série o tempo todo. Ele não superou essa fase de adolescência. Tem um lado positivo que ele não vai passar por esse vácuo de dúvida infernal que é essa fase pós-adolescência. Mas ele vai viver uma vida inteira preso na adolescência. E a coisa mais feia do mundo é um cara velho com adolescência interna, sabe? Aquele cara que não amadurece nem a pau. Então, se você tá nesse vácuo, quer dizer que você já meio que superou a fase da adolescência e também a fase da criança, né? Da imaginação. Tem muito cara velho que não passou nem da fase da criança, cara. O cara tá preso no videogame, o cara tá preso no mundo lúdico o tempo todo. Ele nem chegou na parte dos relacionamentos, nem muito menos superou, né? Então assim, o cara tá preso ali no mundo de faz de conta e tá ferrado, né? Porque ele vai ter que passar por duas fases ao mesmo tempo, da adolescência e da maturidade, assim de uma forma muito rápida, e talvez ele nem aguente. Se você é um cara que tá nesse vácuo aí, parabéns, você é uma pessoa normal e saudável. Agora é só superar isso, cara, que o mundo é seu. A segunda coisa é que você vai ter que ter paciência. Tá? Se você não é um cara paciente, você vai ter que ser por obrigação. Tá? Se você não for paciente, você vai sofrer 3 vezes mais e não vai ser no tempo que você quer. Você vai se planejar, você vai se programar, mas aprenda a lidar com a frustração de não ter aquilo que você quer no tempo que você pensou em ter. Então assim, a gente sempre coloca muita coisa que a gente pode fazer num ano. E é lógico, você não vai conseguir fazer tudo, mas a gente subestima o que a gente pode fazer em 5, 10 anos, entendeu? Então assim, paciência, paciência. Você vai ter que esperar as coisas acontecerem, as peças de xadrez da sua vida se alinharem para que você comece a ver um caminho ali. Mas o mais importante que eu quero que você entenda nesse vídeo é que você não vai esperar de braços cruzados. Não quer dizer que você está esperando, que você está perdendo tempo. Essa é a grande virada que você tem que entender e que eu entendi, graças a Deus, bem cedo. Eu sabia que eu não tinha uma profissão que vai me dar uma realização de vida lá nessa idade, não sabia disso não. Mas eu sabia que eu tinha que aprender alguma coisa para que as habilidades que eu aprendesse servissem para a profissão que eu escolhesse independente delas. Eu comecei a pensar logo cedo quais são as habilidades que eu preciso ter que vão servir para qualquer profissão. Quando eu resolver o que eu quero fazer, eu já vou ter essas habilidades
que vão me destacar. E isso diferencia demais, cara, você. Porque tem muita gente que sabe, sei lá, ser um veterinário, mas se ela não souber as coisas que eu vou te falar aqui, coisas simples, ela vai ser um veterinário péssimo, provavelmente nem vai conseguir emprego, vai acabar aí trabalhando em aplicativo porque não consegue emprego na área. Já já eu vou te falar quais são as 5 habilidades que você tem que ter, que vão servir para qualquer profissão, que você vai ter que focar nelas agora. Mas, relembrando, se você está nesse vácuo, você é uma pessoa normal, você tem que ter paciência. Em terceiro lugar, você vai ter que ter o máximo de experiências possíveis. Se você está nesse período sem saber o que vai fazer da vida, a única coisa que você não pode fazer é ficar preso em casa, cara. É a hora de você fazer o que fez o Jim Carrey naquele filme lá, Sim Senhor. Se você tá perdido na vida, tá na hora de você ter todas as experiências que você puder. Se alguém te chamar para trabalhar de garçom, você vai. Se alguém te chamar para trabalhar tirando foto em casamento, você vai. Se alguém te chamar para fazer manobrar carro, você vai. Você vai ter que fazer um monte de coisas. São essas experiências que você vai ter que vão te dar uma clareza daquilo que você não quer ou daquilo que você quer, principalmente do que você não quer. Quanto mais experiências você vai tendo, você vai vendo, pô, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui também não, isso aqui não. Vai dar trabalho, vai, talvez vai demorar 5, 6, 7, 10 anos, mas tudo bem. Quando você tiver seus 30, você já sabe exatamente quem é você, exatamente aquilo que você gosta, exatamente aquilo que você não gosta, e aí sim você vai poder focar o resto da sua vida somente naquilo ali que vai te fazer crescer. Mas como que você vai saber o que você não gosta, o que não é pra você, se você só diz não pros convites que te fazem, se você só fica preso em casa, se você só fica no seu mundo com seus próprios amigos, não conhece gente nova, não faz porra nenhuma. Então assim, tenha o máximo de experiências possíveis, nunca diga não. Vamos colocar essa máxima aqui, né? Só se for algo criminoso. Tá, aí você vai dizer não, mas se for algo lícito, dentro da lei, vá e faça tudo que você puder. E por último, e não menos importante, aprenda essas 5 coisas que eu vou te falar aqui agora. Primeira delas, aprenda a falar inglês, tá? Eu não sou fluente, mas desde mais cedo eu comecei a ter bastante contato com a língua, ou seja, eu me viro bastante, tá? Eu tive que focar em várias outras coisas, nessas outras 4, e eu confesso que o inglês, pra mim, pegou um pouquinho até hoje. Mas eu não sou um completo cru nessa área, tá? Inglês é muito importante. Aprenda. Segundo, aprenda gestão e produtividade, cara. Se você não consegue planejar suas próprias férias, se você não consegue planejar uma ida ao parque, cara, a maioria das pessoas não consegue, vira tudo um caos. Como é que você vai crescer na vida, você vai se desenvolver? Cara, tudo é planejamento, tudo é gestão. Aprenda o básico de gestão. Aonde que eu aprendo, Lucas? Vai na internet, compra livro, vai ler, certo? Depois de gestão vem finanças. Aprenda finanças, o básico. Aprenda como que funciona o dinheiro, cara. O que é um cartão de crédito? O que é uma milha? O que é uma gestão financeira? Cara, lê livro, é simples. Pai rico, pai pobre da vida, o homem mais rico da Babilônia, aprende a mexer com Excel ali, entendeu? Word, hoje em dia Google Planilhas, né? Aprende isso, cara. Cara, isso é o básico do básico. E a maioria não sabe. Essa geração nova aí, nossa, tá difícil, não sabe de nada disso. Depois de finanças, vem relacionamentos. A maioria das pessoas vive uma vida medíocre porque não sabe lidar com relacionamentos. Tô falando de relacionamentos pessoais, com patrão, empregado, funcionário, amigo, sócio, com as mulheres. Então, cara, lê livro, vai aprender sobre isso. Geralmente o cara tem dinheiro, ele tudo ele tem. Se ele toma uma pernada ali, um golpe da vida no relacionamento, a vida inteira dele pode ser destruída com isso. Se você tem relacionamentos bons e fortes, você pode ficar quebrado, destruído, doente, você vai ter uma vida mais feliz do que o cara que tem posses e tem tudo, mas ele não sabe se relacionar com as pessoas. E por último, desenvolvimento pessoal, que é você aprender a lidar com as suas próprias emoções. Essas 5 coisas que eu estou te falando aqui, cara, vai te levar uns 5, 6 anos para você aprender. Mas se você não começar hoje, vai demorar muito mais. O tempo vai passar de qualquer jeito. É incrível, cara, 2020 foi ontem e já está fazendo quase 6 anos. Estou gravando esse vídeo agora em 2025. Então, assim, imagina se você tivesse começado em 2020. Agora você já estaria dominando 100% quase todas essas áreas. O tempo vai passar de qualquer jeito. O que vai valer é o que você está fazendo com esse tempo.
Você não precisa saber o que você tem que fazer da vida agora, nem essa lance de propósito, nem nada. Mas se você ocupar o seu tempo tendo novas experiências e aprendendo essas 5 coisas, cara, não importa se você vai ser um médico, um jornalista, um empresário, um cantor, você vai se dar muito bem, porque essas skills aqui que eu tô te falando vão te colocar na frente de todo mundo, beleza? Se ocupe disso, que a resposta vai vir, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, principalmente a te dar um pouquinho de paz. Fica tranquilo, ocupe o seu tempo com essas coisas, que você vai ver que daqui a pouquinho vai ficando cada vez mais claro aquilo que você quer, beleza? E não vem com esse papo de que não tem tempo. O tempo que você perde com besteira, dá pra você pelo menos, talvez se você não pode dominar 5, 100%, escolha 2 ou 3, mas aprenda essas soft skills aí que vão te ajudar demais. Não vem com esse papo de não tem tempo. Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários qual dessas coisas aqui você tem mais facilidade de aprender ou como você está se sentindo agora, se você está realmente perdido, se você entendeu o que eu disse aqui, se faz algum sentido. É importante que você escreva isso aqui, desabafe, porque eu estou aqui para conversar com você, para trocar uma ideia e veja os outros vídeos aqui do canal também, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!